Mas que diabo era aquilo? Era um táxi. Que história é essa de táxi? Pensei que estivéssemos voando. Exato. Tá legal, doutor. O que está vendo, hein? Onde estamos e quando estamos? Estamos descendo rumo a Hill Valley, Califórnia. Às 4h29 da tarde, uma quarta-feira, 21 de outubro, ano 2015. Ano 2015? Então estamos no futuro. Futuro? Mate, como assim? Como podemos estar no futuro? Jennifer, eu não sei como dizer isso, mas está numa máquina do tempo. E estamos no ano 2015? 21 de outubro, ano 2015. Meu Deus, então não estava brincando? Marte, nós vamos ver nosso futuro. Doutor, o senhor disse que nós nos casamos, certo? Sim, foi um casamento bonito. Marte, poderemos ver como ficamos casados. Poxa. Eu vou poder ver meu vestido de noiva. Claro. Meu Deus, onde será que moramos? Aposto que num casarão cheio de crianças e... Quando tiver... Ei, doutor, o que está fazendo? Calma, Marty. Foi só o gerador alfa indutor de sono. Perguntava demais e ninguém deve saber tanto a respeito do próprio futuro. Assim, quando ela acordar, pensará que foi tudo um sonho. Então por que foi que a trouxe? Eu tinha que agir rápido. Ela viu a máquina do tempo, não podia deixá-la com essa informação. Sossegue. Ela não é essencial ao plano. O senhor é quem manda, doutor. Eis a saída. Bem-vindos a Hill Valley, prefeito Gold Wilson. Ah, que nostálgico, né? Quantos se lembram disso? Só os vovozinhos, né? Uns 30 anos aí, mano. Isso é um clássico. Você que é adolescente não faz ideia do que você perdeu. Vai lá no YouTube, procura lá De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. E por incrível que pareça, o que aconteceu esta semana? Dia 21 de outubro de 2015, às 4h20 da tarde, eles chegaram. Né? Foi quarta-feira, é isso? Dia 21? Vocês viram eles chegando? Não, não viram, né? Claro que não viram, porque era só um filme. Então abra sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Se você vê que tem alguém próximo aí que não tem a palavra, você compartilha. Amém? É bastante conhecido. Versículo 13 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco de forma clara, de forma eficiente, Senhor Deus, e de forma impactante no coração de cada um aqui, como o Senhor já tem falado através dos hinos, através dos cânticos, das orações. Eu peço pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus. Amém? Esse filme é uma história bem engraçada, é uma ficção científica, e esta semana, quando comemorou-se então aí os 30 anos acho que é de 85 essa versão, se eu não me engano, né? É isso, né? A primeira versão, né? É de 85, e é curioso que eles chegaram, teoricamente, aqui justamente nesta última quarta-feira. Mas eu não sei se você se lembra, e depois eu peço a você que não assistiu o filme, por favor, assista. Você vai entender melhor a pregação. Então você tem que assistir filme para entender aqui. Tem que ver desenho, ver filme, tem que viver, viu, irmão? Tem que viver. Crente não vê essas coisas, vê sim, é legal. Tem coisa boa para você assistir aí, então assiste que você vai entender melhor. Mas era engraçado porque quando nós às vezes passávamos tempo esperando, ansiosos pela vida do Marty McFly, que é esse garoto aí do filme, que é o menino que desbravou e ficou marcado por essa história nesse filme, né, por longas décadas aí. Alguém se lembra do nome do doutor? Alguém se lembra do nome dele? Emmett Brown. Aí ele chamava de Dr. Brown só, era o nome desse cientista. E o nome do carro? DeLorean, tá vendo? Só os saudosos que lembram, né, Ed? De Volta para o Futuro. Fazer sei lá o que aqui. Mas esse filme é incrível, irmão, você tem que assistir, é muito bom.
E eu fiquei essa semana, que já falei, não vou repetir para você que eu não sou normal. Aí eu vi essa coisa do filme, eu falei, eu preciso pregar sobre isso, porque isso é demais. Isso é bom demais, irmão, isso é bom demais. Eu vou pedir uma coisa, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer. Fala para quem está do seu lado, é bom demais. É bom demais. E você vai entender o porquê. Uma das coisas que Deus pôs no meu coração para ministrar para você nessa noite, em nome de Jesus, entenda assim, irmão, não viva do passado, não viva de forma alguma do passado. O texto que nós lemos, ele diz assim, eu tomei a seguinte atitude, esqueço-me das coisas que para trás ficam, eu me esqueço do passado, passou, acabou. A minha atitude é esquecer-me das coisas que passaram. Acabou o assunto. O que acontece de curioso nesse filme? Em uma das partes dele, o Marty volta para o passado. Aliás, ele vai lá para o passado, antes de ir para o futuro, ele vai lá para o passado. Quando ele chega lá, ele conhece a mãe dele. Só que a mãe dele é uma mulher, uma jovem, solteira e bonita. Aí o que acontece? Ele vai para o passado e leva uma foto dele, que tem ele, o pai, a mãe e a irmã. E ele leva essa fotinha e tal, ele vai lá resolver alguns problemas no passado. Quando ele conhece a mãe dele, que na época ainda não era casada, não era mãe dele, porque ele está no passado, a mãe dele se apaixona por ele. Olha o perigo aí. Aí conforme ela vai se apaixonando e se envolvendo por ele, ele não querendo, a imagem dele mesmo na foto começa a sumir. Porque se ele se relacionar com a mãe, como que ele vai nascer? Tá até uma loucura aí, né? Por isso que eu falei, é ficção. Aí o que ele apronta? Ele arma um encontro entre a mãe dele e o próprio pai dele, que no filme é um bobão, o pai dele, né? É um tapado, por isso que ela se apaixona por ele, porque o Marty é legal, mas o pai dele é um bobão na época. Então ele até olha e fala, pai, isso é meu pai? Ele até fica meio doido. Mas aí quando ele arma um encontro entre o pai e a mãe dele, a imagem dele começa a aparecer de novo, e o que ele faz? Ele foge e vem de volta para o futuro. Ou seja, mudar aquilo que passou, somos capazes? E eu vou te dizer mais, além de nós sermos capazes de mudar aquilo que já passou, todas as vezes que você tenta mexer naquilo que passou, você pode arrumar um problema para a tua cabeça. Toda vez que você fala assim, deixa eu dar uma remexida no meu passado, você vai arrumar problema. E você pode prejudicar o seu próprio futuro, que era o que estava acontecendo nesse filme. Você tem que assistir, irmão, senão você não vai entender a pregação, depois assiste em casa. Aí tem algumas histórias que eu acho bem curiosas, e uma delas, tem várias na Bíblia, mas eu separei uma delas, não precisa abrir, que está em Marcos capítulo 6. É uma história mais ou menos assim. Era uma vez um tal de João Batista. Todo mundo sabe quem era João, doido, maluco, parecia um mendigo barbudo, comia gafanhoto, mel, vivia na rua gritando que nem um doido. João encontra com Herodes, que era um rei da época. E ele fala assim para Herodes, Herodes, a parada é a seguinte, esse seu trelelê com Herodias, não pode. Herodias é casada com o teu irmão, e tu tá pegando ela. Estou só contextualizando, tá? É a minha versão, não é a João Ferreira de Almeida essa é a minha, tá? Então ele fala assim, você não pode fazer isso, você está catando a mulher do teu irmão. E aí claro que Herodias fica sabendo. E aí tem uma coisa que as mulheres são muito poderosas para isso, que é guardar aquilo no coração. Homens também, tá? Mas é que eu peguei um exemplo aqui para falar das mulheres, né? Mas é para mim, é para os homens também. E ela guarda aquilo com ela. E o tempo passa e ela está simplesmente possessa com João Batista. Qual que é o desejo dela? Matar João Batista. Porque ela está louca de raiva. Porque o cara foi lá e pôs o dedo na ferida. Falou, você está tendo um caso com a mulher do teu irmão. Você não pode fazer isso. Então ela ficou brava com aquilo. Belo dia, uma festa no palácio, está lá Herodes, mais bebeu. Pensa no homem que bebia. Herodes bebia 10 vezes mais. Estava chapadão. Aí ele encontrou quem? A filha de Herodias, que tem-se algumas pesquisas o nome por Salomé. Você lembra qual era o nome dela? Acabei de falar, Salomé. Pera aí, irmão, lá que a gente consegue pegar no tranco até o final do culto a gente está junto, andando assim, junto, lado a lado. Aí eu sei que o que ele faz? Ele fala assim, ô Anitta, vem dançar aqui pra mim. Não entendeu a piada também, né? Mas tudo bem. Aí vem lá a Anitta dançar pra ele, a filha justamente da Herodias.
Aí ela dança, dá lá uns rebolados, faz os negócios todo. E como ele está muito bêbado, ele acha tudo aquilo muito lindo. Aí ele chama ela e fala o que para ela? O que você quiser é seu. Ele estava meio bêbado, né? Ele estava tão, mas tão bêbado que ele falou assim: se você quiser a metade do meu reino, eu te dou. Estava muito ruim. Mas estava muito ruim. Para o cara oferecer a metade do reino dele só porque a menina rebolou na frente, ele estava muito bêbado. Ele estava muito doido. Aí eu fico imaginando a menina, né? Mãe, Herodes chamou eu fui lá, fiz uns tchan para ele, mãe. Cantei uns prepara para ele, mãe. O show das poderosas lá. Mãe, Herodes ficou doido, mãe. Mais do que já, ficou pirado. Aí você sabe o que ele falou para mim? Que ele jurou, depois você lê Marcos 6, ele jurou que vai me dar metade do reino, mãe, metade do reino. Vamos ficar rico, não vamos trabalhar nunca mais, vamos comer do bom e do melhor, vamos ter os nossos servos, metade do reino, mãe. O que você acha? Cabeça de João Batista. O que você faz com a cabeça do João Batista? Ela tinha um ódio tão grande dele, que ela estava tão cega pelo ódio e por causa do seu passado, que ela prefere abrir mão da metade do reino por uma cabeça. Parece absurda essa história, não parece? Que loucura! E trouxeram lá a cabeça de João Batista numa bandeja para ela. Eu fico imaginando a bichinha, né? Chega diante de Herodes: ó, Herodes, cabeça, né, mãe? Tá bom. Então, Herodes, metade do reino, né? Cabeça, né, mãe? Então, Herodes, estava conversando com a minha mãe ali. Cabeça, né? Quem tinha que pôr na cabeça era ela. Não faz o menor sentido no nosso entendimento, na nossa lógica. Gente, era dinheiro que não acabava mais. Não precisava fazer mais nada na vida, mas ela abre mão de tudo aquilo só por causa do passado dela. Alguém precisava dizer: Herodias, volta para o futuro. Esquece isso. E do mesmo jeito que ela fez, guardando aquele rancor e aquele ódio de João, tem muita gente hoje vivendo do mesmo jeito. As pessoas não estão vivendo o futuro, estão vivendo aquilo que passou. Estão lá atrás. Ai, minha vida só não está melhor porque um dia, lá em 1890, aconteceu que... E a pessoa está presa lá fora. E eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, vem de volta para o futuro, amém? Vem para cá. Não fica perdido lá não. Tem gente machucada e ferida. Eu marquei algumas coisinhas aqui para a gente pensar rapidamente. Por exemplo, tem muita gente que não vive o presente e fica pensando assim: aconteceu algo comigo lá atrás e eu não posso mais fazer aquilo porque vai acontecer do mesmo jeito. Vou pegar um exemplo: eu me relacionei lá atrás, deu errado, nunca mais me relaciono. Não é porque deu errado uma vez que vai dar errado sempre. Eu tentei abrir uma empresa lá atrás, a empresa faliu, não abro nunca mais. Não é porque não deu certo lá que não vai dar certo agora. Eu tentei fazer algo da outra vez, mas de uma maneira diferente, e agora deu errado de novo. Primeira coisa, toda vez que você tenta repetir a mesma fórmula que deu errado lá atrás, o que vai acontecer aqui? Vai dar errado de novo. O grande problema é esse, não é nem o passado, é porque você fez algo no passado, e você continua fazendo aquilo todo dia até hoje. E aí você não consegue se libertar daquilo, você não vem para o futuro. Não se cura, não se liberta daquilo que você viveu, daquilo que você passou. E nesse texto Paulo diz assim: olha, eu não sei de vocês, mas eu decidi que eu vou seguir em frente, vou esquecer o meu passado. Para andar com Deus tem que esquecer. Para andar com o Senhor e experimentar coisas sobrenaturais, eu preciso esquecer aquilo que eu fui um dia. Se eu for olhar para a minha própria vida, o que eu era antes de conhecer a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não vou viver mais. Porque eu vou ficar olhando e falar assim: não, Deus, o Senhor não pode me amar tanto, porque eu sou tão sujo, sou tão pecador. Aí entra aquela comiseração. E eu vou te falar uma coisa: eu não tenho paciência para gente mimizenta. Sabe gente que vive sofrendo? Posso te pedir um favor? Não fala comigo. Eu não gosto de gente, não fala comigo do seu sofrimento, tá? Eu não gosto de gente...
Pelo amor de Deus, gente. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Cada um carrega a sua cruz. Vai embora. Toca o barco. Não precisa morrer por causa das coisas que aconteceram, mas se você não mudar a sua atitude, você não muda o teu futuro. Aí tem gente hoje em dia querendo caminhar da mesma maneira que caminhava lá atrás, e não adianta, as coisas não vão mudar, as coisas não vão acontecer. Nós precisamos aprender a viver no presente, de acordo com as coisas presentes. Vamos pegar outros exemplos aqui. Tudo que nós repetimos, o resultado é o mesmo. Por exemplo, lembra-se, eu estava comentando hoje com o irmão Ed, não se lembram do plano Collor? Lembra daquela história? Que muita gente ficou sem dinheiro, as poupanças confiscadas, os adolescentes estão assim para mim. Hã? Collor? Color bar? Color de colorir? É um doido aí. Pesquisa depois, vai lá ver. Quando aquilo foi confiscado, irmão, se lembra que teve gente que se matou, teve gente que entrou em depressão. Contei hoje para o irmão Ed de um rapaz que eu conheci, de um senhor, já até morreu já, que teve esse mesmo problema de ter a poupança confiscada, e todas as vezes que você falava com ele conversava com você e falava assim, mas se não fosse o Collor... Então, mas já passamos aí 300 anos depois, né? Estamos aqui, né? Isso foi na era paleolítica, estamos agora no novo mundo, o futuro chegou, estamos aí, né? Tudo novo. Então, mas se não fosse o Collor? Tem gente que tem tantas prisões nas finanças que pensa assim às vezes, o meu pai faliu, então eu tenho que cuidar para não falir também. Se teu pai teve um problema financeiro, eu digo, quando eu falo pai, eu falo para ser pai, avó, bisavô, tataravô, um conhecido seu. Não é porque ele teve um problema que você também vai ter. Não é porque ele teve uma dificuldade que você também vai ter. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a Franciane estava grávida, uma das minhas preocupações, porque para quem me conhece aqui desde criança, que eu acho que só meu pai que está aqui, a Geni também lembra. Gente, meu pai me conhece desde que eu nasci. Verdade. Aliás, desde que eu nasci que ele é meu pai. Acho que só a Geni que está aqui conhece desde que era a Geni e o Gerson, quando eu era criança. Irmãos, eu era muito doente, a irmã Geni vai lembrar disso, eu vivia no hospital. Quase toda semana eu estava internado, porque eu tinha bronquite, eu tinha asma, eu tinha problema de fígado, qualquer coisa que eu comesse que atacasse meu fígado, já começava a passar mal, eu tinha que ir para o hospital, ficava desidratado. Eu era muito doente, muito doente. Eu acho que é por isso que minha cabeça não é muito boa. O corpo sarou, mas a cabeça adoeceu. Aí qual que era a minha preocupação enquanto a Franciane estava grávida? Eu orava por isso, para que a minha filha não viesse como eu, com a saúde debilitada. Era a minha preocupação, porque eu sofri muito no passado, e eu não queria que ela sofresse com a mesma dificuldade. E glória a Deus, meu irmão, sabe quantas vezes a Estela foi no hospital desde que ela nasceu? 2 vezes. Uma para nascer, e um outro dia que ela entrou na piscina na casa da minha tia, bebeu água com cloro e vomitou, aí teve que tomar soro. Em 3 anos de vida. Estou feliz demais. Graças a Deus a saúde dela é incrível, é perfeita a saúde dela. Então eu preciso entender que não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com todo mundo. Não é porque eu tive um problema que todos da minha geração vai ter. E aí às vezes nós pensamos, por exemplo, quando eu estava falando aqui de finanças, só porque lá atrás teve um problema do plano Collor que pegou, agora eu preciso investir então em várias vias. Porque se alguém pegar aqui, eu tenho um pouquinho lá, e se pegar lá, eu tenho um pouquinho aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, para que você guarda tanto dinheiro? Tem 2 coisas diferentes. Uma coisa é você ser prevenido. Você ter um pé de meia, guardar o seu dinheiro e saber ter o seu sustento ali para uma hora de dificuldade ou de uma crise. Outra coisa é você ser ganancioso. É outra história. Tem gente que às vezes não investe na própria vida, tem o dinheiro, não investe na família, não investe num filho, não investe no outro, não investe num amigo, num irmão, não investe em nada, porque é tudo meu. É tudo meu. Parece o Sméagol, né? Do Senhor dos Anéis. My price. Né? Tá aquela loucura. Nós tínhamos o Senhor dos Anéis, perdeu também, tá? Então tem que não ter nada para entender as piadas aqui. Mas aí o que acontece? O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai deixar por de Cristo, é isso? Beleza. Eu vou te contar uma coisa pior do que esse dinheiro ficar por de Cristo. Você pode morrer. Aí a tua mulher vai casar com outro. E ele vai gastar o teu dinheiro. Ele vai usar tuas cuecas, sabia? Vai usar tuas meias. Vai. Ele já vai usar a tua mulher. Você vai estar morto mesmo. A Bíblia fala assim, que nós devemos ser fiéis até que morreu, acabou, meu irmão, já era. Não fique pensando você que, não, minha esposa quando eu morrer, ela vai permanecer. Vai. Pensa nisso que é bacana. Se ela tiver nova, tem que casar de novo sim.
Não tem problema nenhum. E é pior para os homens, porque, irmãos, as irmãs sabem disso, as irmãs vivem sozinhas, os homens não conseguem. Homem não consegue viver sozinho, mulher consegue. Tem tantas irmãs solteiras na nossa igreja assim, que já são separadas, e estão de boa. A gente acredita que sim, mas estão lá. Homem é mais difícil. Tadinho, irmão, você percebeu que o Nadiel está até mais feliz? A vida mudou, o menino para mais tirar foto, né? Tá coisa bonita. Que aliás, depois hoje à noite no Facebook da igreja, você pode ver a sua foto lá, ó que bacana, né? Todos os domingos agora a gente coloca lá, colocamos ontem também. Mas entenda que não adianta você ter essa ganância pelas coisas. Tenha cuidado, seja programado, mas não seja ganancioso em nome de Jesus. Porque no dia de amanhã, meu irmão, se você não investe em você hoje, se você não investe na sua família, nos seus filhos, irmãos, olha, em nome de Jesus, o meu pai deu a mim uma vida que ele não teve, e glória a Deus, eu estou conseguindo dar a Estela uma vida que eu não tive. O meu pai já cansou de falar para mim que quando ele tinha minha idade, quando tinha a idade da Estela, aliás, ele não ficava horas assistindo Netflix. Não é, pai, que não ficava? Ele não ficava. O bacana é que assim, né, o delay parece que vai daqui para lá, então começa aqui, aí lá no final o povo vai dizer, entendi a piada. Mas é outra realidade de vida. Hoje, nos nossos filhos aqui, cata um celular, um smartphone, um iPad, qualquer coisa que seja, e domina aquilo ali. É uma outra geração, e eles têm condição de ter aquilo. Na minha época eu não tinha também, tudo bem, não existia, mas eu também não tinha. Irmãos, eu nunca tive um videogame, sabe o Atari? O Atari. Irmãs, você não sabe o que é não ter um Atari. Preciso fazer terapia para me curar disso, irmão do céu. O que era um Pac-Man? Nossa, eu sonhava. Eu fui ter meu primeiro videogame com 15 anos de idade, um Super NES, que veio com Mario Bros. Acabei com aquilo lá. Eu acho engraçado, os adolescentes estão assim pra mim, ó. Liga não, tá? Mario Bros é Hello Kitty, assim, bonito. Tem nada a ver com as coisas. Mas a realidade que nós vivemos às vezes é tão presa, enraizada no nosso passado, que a gente não consegue ser livre dela e viver de forma livre e natural. Aí tem outra coisa que eu marquei aqui, além da parte de finanças, tem gente que talvez agora você pode estar achando que eu estou falando isso por qualquer motivo, e eu vou te dizer uma coisa aqui bem legal. Quando a gente fala de finanças, presta atenção numa coisa. A Bíblia fala muito bem disso. E eu quero ler para você, não precisa abrir, Eclesiastes capítulo 6, eu vou ler aqui para você, mas antes de ler Eclesiastes, só quero que você entenda uma coisa. Quem escreveu o livro de Eclesiastes, você se lembra? Quem foi? Salomão. Irmãos, tudo que Salomão escreveu, leia com muita atenção. Um homem que tinha 1000 mulheres, ele sabia o que estava fazendo. Eu não dou conta de uma às vezes. O cara sabia o que estava fazendo. Para o cara organizar a gestão de 1000 sogras, esse cara era muito inteligente. Então quando você lê alguma coisa que Salomão escreveu, fala assim, esse cara era punk. Isso que eu estou te falando de finanças, sabe o que ele fala em Eclesiastes capítulo 6? Ele diz assim, constatei ainda um outro mal debaixo do sol que se abate sobre todo ser humano. Deus concede riquezas, bens e honra ao homem, e nada lhe falta, de tudo que poderia imaginar. Contudo, o próprio Deus não lhe permite desfrutar de todos esses recursos, mas outra pessoa vinda de outro lugar é quem irá aproveitar dos seus haveres. Ora, isso não faz sentido, é pura ilusão e sofrimento cruel. Sabe o que Salomão está falando? Vai juntando dinheiro para o outro marido da tua mulher, vai fazer isso aí, tá aqui nas entrelinhas aqui. Versículo 3, um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos, contudo, se não aproveitar, olha, presta atenção nisso, contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro decente é mais feliz do que ele. Continua guardando dinheiro aí, continua, querido, continua. As crianças que nascem mortas são mais felizes que você, mais felizes do que essas pessoas gananciosas, que não investem nele mesmo, na própria família, num curso, num estudo, num aprendizado. Irmão, se eu puder, se eu puder, eu quero dar tudo do bom e do melhor para minha filha.
Como meu pai me deu tudo do bom e do melhor, dentro da condição dele, dentro da minha condição, eu quero dar de tudo para ela. Você não faria isso pelo teu filho? Se você vai me pensar assim, né, eu acho que não é bem assim, por que você tem filho? Porque criança é legal, ter filho é bom, né? Eu lembro da irmã Geni uma vez que ela falou assim, nossa, eu apertei tanto o Pedrinho que ele até chorou essa semana. Porque quando é bebê, é lindo, né? Não dá vontade de morder? Você pega aquelas criancinhas pique-ruxa, dá vontade de comer, não dá? Mas, ai, com ketchup isso aqui deve ficar uma delícia. Só que lógico, a gente não come. Aí depois a criança cresce e começa a dar dor de cabeça pra gente, quando o filho fica adulto, não fica? Aí você pensa, por que eu não comi, né? Por que eu não comi? Tem que cuidar, irmão. Tá lá, é seu filho. Cuide, dê do bom e do melhor para ele. A relação que nós temos com os nossos filhos é a mesma que Deus tem comigo e com você. E Deus deu o melhor dele para mim e para você. O melhor desta terra Deus deu a mim e a você. Então, seja cuidadoso, mas não seja ganancioso em nome de Jesus. Seja sábio. Lembra do marido da... Vai lembrando aí. Outro problema que tem muita gente presa lá no passado são relacionamentos. Porque a pessoa às vezes se relacionou com alguém no passado e acha, ah não, aquilo deu errado, então hoje eu não quero mais me relacionar. Irmãos, só vai dar errado se você continuar repetindo os mesmos erros. Eu tive 5 namoradas e casei com a 5ª namorada que eu tive. E só porque as outras 4 deram errado, quer dizer que com a 5ª também ia dar? Não. Eu sabia exatamente as coisas que eu tinha feito de errado com as outras 4. E pensei comigo, se eu repetir esses mesmos erros, o que vai acontecer com a 5ª? Vai embora também. Por que você está sozinho talvez até hoje? Porque repete os mesmos erros. Que você fazia com a outra, e com a outra, e com a outra, e faz com a mesma até hoje. Aí às vezes Deus te abre uma porta, te abençoa, te dá um grande namorado, uma grande namorada, um marido, uma esposa maravilhosa, só que você está preocupado com a cabeça do João. Aí ao invés de receber a riqueza, a metade de tudo aquilo é seu, não, eu prefiro a cabeça do João Batista. Vai continuar desse jeito que você está, porque se eu continuar repetindo os mesmos erros, eu vou continuar do mesmo jeito. Nós temos irmãs aqui, irmãos e irmãs que já separaram, casaram de novo, tem muitas irmãs solteiras, tem a irmã Gil que está ali, ó, na marca do pênalti, né? Só, tá quase, ou já não veio, né? Ó, foi lá na igreja, ó, vocês estão sabendo, ó, Gil, você está assistindo a gente aqui, ó, você não veio, né, Gil? Então tá bom. Tô te vendo, hein, Gil, olha lá. Você pode assistir também depois a pregação, tá, irmão? Não sei se você, né? Só avisar aí, mas você pode assistir também. E aí o que acontece? Vocês, irmãs, uma coisa, nós somos aqui entre irmãos cristãos, irmãos em Cristo. Quando você teve um problema com o seu relacionamento e você se separou, quando você conheceu um novo homem, ou quando vier a conhecer, você vai repetir as mesmas coisas que fazia com o anterior? É óbvio que não. Porque se você repetir as mesmas coisas que você fazia com o anterior, o que vai acontecer com o atual? Você vai perder também. Só que a gente não associa e fica lá atrás preso. Em vez de voltar para o futuro, você está lá atrás. Mas é o seguinte, eu namorei com uma menina aí, não sei não, fiquei meio desconfiado, hein? Para mim, mulher agora é assim, porque mulher é tudo igual. Homem também, tudo igual. Né? Que nem o quê? Que nem biscoito? Então assim, se eu pensar dessa maneira e começar a viver de forma desconfiada, meu querido, eu vou te dizer uma coisa sinceramente, se você conhece pessoas desconfiadas, fuja dela. Primeiro, que a pessoa desconfiada, no meu entendimento, nem crente deve ser, porque eu preciso confiar em Deus. Se eu sou desconfiado, como eu confio em Deus? Se eu digo para você, olha meu querido, fique em paz, Deus vai te abençoar, vai abrir uma porta de emprego, Deus é com você, você fala assim, será que vai mesmo? Você está desconfiando do próprio Deus, meu querido, então desculpa. Qual que é a tua finalidade? Então, o que você quer da vida? Ou você crê, ou você não crê. Então eu preciso aprender a não ser desconfiado, porque confiança faz parte da fé, e eu preciso ter fé em quem anda comigo, ter fé na minha esposa, ter fé na minha família, ter fé no meu pai, na minha mãe, nos irmãos aqui da igreja, nos meus discípulos. Eu converso com eles, falo, ó, faz isso, pratica tal coisa, e eu acredito que eles estão fazendo, e estão fazendo, porque senão o que eu faço? Olha, Nadiel, conversamos aqui hoje, então a partir de hoje você vai fazer tal coisa. Aí eu vou para casa e falo para a Fran, duvido que o Nadiel está fazendo. Então não adianta, irmão. Se você quer viver uma vida desconfiada, desconfiando de todo mundo que passa na tua vida, morre.
Porque você não vai achar. Só que tem gente tão presa, tão escravizada lá no passado, que vive desconfiando de tudo e de todo mundo. Aí muda o governo. Sei não essa Dilma, hein? Aí não falei que ia dar errado. Falei que ia dar errado. Falei, avisei. Aí chega no outro ano aí, sei lá, que entra o PSDB. Duvido que vai funcionar. Aí dá um problema. Não falei que deu errado. Aí se funciona, quero ver até quando vai funcionar. Que difícil. Que problema. Que negócio chato. Eu particularmente, desculpa irmãos, eu elimino. Eu faço sacrifícios vivos ao Senhor. De gente desconfiada, eu queimo. Eu taco fogo. Não taco fogo em ninguém não. Quem vê pensa, né? Outra coisa, meu querido. Tem gente que é muito brava, muito nervoso, né? Tem gente que é nervosa, irritado. Eu gosto de gente irritada. Mostra que ela é descontrolada. Sabe aquele ditado? Gritou, perdeu a razão? E perdeu mesmo. Perdeu mesmo. Contei hoje de manhã aqui na escola bíblica uma história. Um cara estava na casa dele, começou a ouvir uma discussão entre os vizinhos. E os vizinhos discutindo, de repente acabou a discussão, veio um dos vizinhos e falou assim, vem cá, você viu que estava brigando com ele? Ele falou, ouvi. E eu falei isso, aquele para ele, ele falou aquilo, o que você acha? Eu acho que você está certo. Passou 10 minutos, veio o outro vizinho, você viu que eu estava brigando com ele aqui? Vi. E eu falei isso para ele falou aquilo para mim, o que você acha? Ele disse, eu acho que você está certo. Aí ele foi embora, passou 10 minutos, veio a esposa dele. Ei, você está maluco? Você está apoiando os dois lados? O que é? Você não tem caráter, não? Eu acho que você está certa. Cara, eu não quero confusão. Eu não quero problema. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu não quero saber disso. Eu não estou com paciência para isso. E aí eu vejo, às vezes, tem pessoas que particularmente eu gosto porque o povo me critica e eu acho legal. Recentemente eu postei um vídeo na internet. A gente posta na internet, desculpa. Hoje já é redundância falar isso, né? Mas eu postei um vídeo e eu não tinha nem visto. Foi o Paulo que me avisou. Você viu a crítica que te fizeram lá? Eu falei, não vi, rapaz. Vai lá dar uma olhada. Aí eu fui lá e vi. Primeiro que eu li, Paulo, eu não entendi. Porque começa, não termina, né? Um negócio meio nebuloso, assim. Aí eu não entendi, mas também foi deixa lá, não vou... Deixa lá a crítica, não tem problema. Deixa lá, tranquilo, deixa eu falar. Não se preocupe com o que falam de você. Não se preocupe com o que criticam você. Não fica entrando numa paranoia de que eu tenho que ser exatamente aquilo que as pessoas querem. Só que tem gente que é tão preocupada com a sua, como pode dizer, com o seu status, com a sua aparência. Não, porque me conheceram assim, eu sempre fui, eu não posso perder a minha forma. E sabe o que dizem para mim às vezes? Você precisa ler mais a Bíblia. Eu fui ler. Eu sou obediente, eu fui ler. E sinceramente, irmãos, eu não conheço um evangelho pregado por Jesus fofinho. Eu não conheço. Quer ver um exemplo? Quando Jesus está ali qualquer situação, o primeiro milagre de Jesus, que a mãe dele, né, tadinha, toda, poxa filho, acabou o vinho, ele olha para ela e fala o quê? Quem é você? O que tem eu contigo? Não está na minha hora. Só que sabe o que a gente acha? Que Jesus, o tempo todo que ele falava assim, ó vós que estáis cansados, ó oprimidos. Irmãos, isso é voz de Cid Moreira, não é de Jesus. Não é. Jesus não era essa florzinha que você acha, não. Porque ele veio mudar todo um conceito. Ninguém muda conceito, estrutura e contexto, principalmente político e religioso, de maneira natural. Os maiores líderes da nação, do mundo todo, eles falavam assim, bonitinho, votem em mim, eu vou ajudar você a chegar no seu caminho. Não! Os irmãos se lembram como que o Lula pregava? Pregava, a política. Como que a própria Dilma fala, o Aécio, todos os candidatos, todos falam assim, regaça a manga, nós vamos fazer. Eu acho bonito as propagandas que passam de política, eles arregaçam a manga, né? É para dar o ar de que trabalha. Para aquela coisa, eles tiram a gravata, arregaçam a manga, abrem aqui o botão, estamos aqui, e alguma coisa eles fazem andando, em movimento. Porque quando você quer mudar uma realidade, ou atrair clientes para você, olhares para você, você não vai falar de forma branda.
Quando eu quis entrar num relacionamento sério com a minha namorada, com a Franciane, namoro até hoje, namoro mesmo, namorar mesmo, beija na boca assim, beijar, amor, né? Ih, já casei, né? Larga a mão. Aí o que acontece? Quando eu fui falar com ela, eu fui sério e decidido. Eu não cheguei para ela e falei assim, olha, estava eu pensando, assim, se você achar que tudo bem, se não tiver problema para você, eu acho... Ela já tinha me dispensado, irmão, porque mulher gosta de homem decidido. Então se você é muito... eu sou também, não foi para conta. Então você tem que aprender e entender que Jesus não era assim. Certa vez Jesus está ali ensinando numa casa para uma multidão, muitas pessoas ouvindo. Aí veio os discípulos e falaram assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Você viu como que ele responde de uma maneira bem fofa? Ele fala assim, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que ouvem e praticam a minha palavra. E o capítulo acaba aí, a família ficou lá fora. Ó, que Jesus bonzinho, hein? Acabou o capítulo, irmão, ficou lá fora. Estava preocupado com mãe, com irmão, tá lá, minha família é isso aqui, acabou. Jesus sobe no monte para orar, quando ele desce vem um homem preocupado e fala, olha, meu filho está terrivelmente endemoniado, e ele tem ataques epiléticos, e eu levei ele para os seus discípulos, e eles não conseguiram expulsar, você pode me ajudar? Jesus vira e fala assim, até quando eu estarei entre vós? Até quando eu vou ter que suportar vocês, geração incrédula? Sabe com quem Jesus está falando? Com os discípulos. Ele está falando com os crentes, está falando com a igreja. Ele está falando com o cara que trouxe o filho. Ele chega diante do homem, o homem está aqui com o filho, endemoniado, e fala assim, ele olha para os discípulos, até quando, hein? Tem que suportar você. Ô, racinha! De onde vocês vieram? Fala. Porque não dá, eu não suporto gente que nem vocês. Ele usa exatamente essa palavra, até quando eu terei que suportar vocês? Gente incrédula. Aí ele vira e cura a pessoa. Olha que fofo que Jesus era, olha que bonitinho. Jesus está caminhando, vê uma mulher cananeia correndo atrás dele, e pedindo a ele que ele entre com uma providência, que ele gere um milagre, porque ela também está com problema na sua família. Jesus olha para ela e faz assim, não estou nem te vendo, ele continua andando. Vai ler o texto da mulher cananeia, Jesus continua andando, ele não lhe deu palavra. Aí vem os discípulos e fala assim, Jesus, ali, está incomodando já. Jesus para e fala assim, vem cá, o que você quer? Não, porque minha família, minha filha. Ele fala assim, vem cá. Você lembra o que Jesus chama ela ali na hora? Cachorra. Olha como Jesus é bom, que fofinho. Ele fala assim, não é certo tirar da mesa do dono para dar para os cachorros. Porque os gentios, aquela mistura entre judeu e não judeu, os filhos da descendência eram considerados como cachorros para os judeus. Então Jesus, o próprio Jesus, olha para ela e fala assim, você é raça, você é um cachorro, você vale menos que a Daphne e o Yuri que estão lá na igreja do Monte Sinai, que eles ainda têm raça, não vale nada. Aí quando ela fala assim, não, tudo bem, ok, eu concordo, mas também os cachorros comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aí Jesus fala, opa, aí você mexeu comigo, aí eu entendi qual que é o Paranauê. Aí ele vai lá e faz o que tem que fazer. Mas é só para você entender que esse evangelho cuti-cuti que as pessoas pregam não existe. Jesus é muito claro, a Bíblia é muito clara quando diz assim, olha, seja a tua palavra sim e não. Firmeza, constância e decisão. Não tem frufruzinho, não tem. E aí quando nós que somos pastores e somos líderes e damos aula na escola bíblica e falamos as coisas, pastor tinha que ser mais calmo, né? Cuidado com o coração, hein, pastor? Cuidado com o coração aí que vai te fazer mal. Irmãos, eu preciso, às vezes, ser duro, mas duro com amor. Eu não vejo uma vez, procura, eu te convido a procurar comigo, na Bíblia, quando Jesus diz assim, eu te amo. Mas foi o homem que mais amou nessa terra. E nunca diz essa palavra. E foi o que mais amou, o que mais se entregou dando a própria vida. Então, o amar as pessoas não está aqui na boca, está na atitude, está na ação, está na maneira que Jesus lidava com as pessoas, na maneira que ele amava as pessoas, deixava ser amado por elas, na demonstração. Não era em palavras, era nas atitudes que ele mostrava isso.
Só que eu preciso, em nome de Jesus, me libertar do meu passado, que diz que eu não posso ser assim, que me enraizou lá naquelas emoções, naqueles sentimentos, e que acha que eu não vou conseguir mais nada na vida, que eu não vou alcançar mais nada em lugar nenhum. Irmãos, a hora que você abre teu coração e dá lugar para o Espírito Santo trabalhar em você, você não sabe o que Ele é capaz de fazer. Você não tem ideia do que Ele é capaz de fazer na tua vida. Talvez você pode achar assim, nossa, eu sou grandemente abençoado, e Deus tem me usado, tem falado comigo, está sendo incrível. Pode ser muito mais, pode ser muito mais. Outra coisa que eu marquei aqui, não atribua a sua falta de atitude a Satanás. Tem muita gente que não muda, que não esquece o seu passado, não vem de volta para o futuro e põe a culpa no diabo. Ah, pastor, o inimigo está furioso. Já falei isso aqui. Quando ele estiver calmo, você me avisa? Não, só para eu saber, né? Que eu mandar um WhatsApp para ele, aê, capitão, hashtag tamo calmo, né? Ele sempre está bravo, sempre está furioso. E as pessoas jogam a culpa nele. Agora, deixa eu te fazer um paralelo. Quando Nabucodonosor foi sitiar, e foi, Deus, na verdade, entregou Israel na mão de Nabucodonosor para penitenciar o povo pelos desvios, o que Nabucodonosor mandou fazer? No capítulo 1 de Daniel diz assim, que Nabucodonosor pediu aos seus encarregados que trouxessem de Israel jovens que eram sem imperfeição, sábios, dotados de conhecimento, filhos de líderes e de rabinos e tudo mais que tinha em Israel. Quando Nabucodonosor quis escravizar Israel, ele trouxe para o exílio os jovens mais inteligentes e sábios de Israel. Quando eles chegam no exílio, qual que é a primeira coisa que eles fazem com esses jovens? Você se lembra? A primeira coisa, eles chegaram lá, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Mudaram o nome deles. Todo mundo trocou de nome. Sabe para quê? Para que se no dia de amanhã alguém entrasse lá no exílio e falasse, você viu o irmão Eduardo por aí? Não tem Eduardo aqui. Não tem nenhum. E não tinha mesmo, tinham trocado o nome. Tem Daniel? Não, Daniel não. Mas e Ananias? Não tem ninguém com esse nome aqui. Porque os nomes foram trocados. O que eu quero te dizer? Que o diabo não pega qualquer um. Ah, meu querido, o diabo não vai encher a paciência de qualquer um. O diabo quer gente grande, porque se ele derruba o grande, ele derruba o pequeno. Então para ele não interessa o pequeno, entenda isso. Não interessa o pequeno. Por que Satanás nunca pediu para Jesus a vida de Judas? Precisava. Mas a vida de quem que Satanás foi pedir para Jesus? De Pedro. Para cirandar, para peneirar, para acabar com a vida dele. E Jesus falou não. Que aliás, um outro exemplo, né, do evangelho fofinho, é quando Jesus está anunciando que ele vai voltar para Jerusalém, lá ele vai ser traído, e lá ele vai ser morto, vai ressuscitar ao terceiro dia. Quem que se levanta para defender? Pedro. Não, mestre, de maneira alguma isso lhe acontecerá. O que Jesus fala para ele? Sai, afasta de mim, capeta. Imagina Jesus falando isso para Pedro. E ele fala, vai lá no texto ver. Olha que fofinho. Não, eu estou querendo te defender, sai daqui, demônio. É assim que Jesus fala para ele. Fez a foto? Ah, que beleza. Vou fazer uma pose, beleza. É exatamente isso que ele fala para ele. Sai daqui, afasta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do céu, mas das coisas apenas dessa terra. Então, voltando, quando a gente acha que Satanás está mexendo na nossa vida, deixa eu te dar um exemplo muito claro. Primeiro, você tem uma vida de oração? Não precisa me responder, tá? É você e Deus aí. Oração constante, oração mesmo. Estou falando daquela oração, Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Pai, obrigado, amém. Aleluias. Vamos embora então, né, gente? Tá aí, vamos embora. Não, foi na oração. Joelho no chão, levantar cedo, de madrugada, orar de noite. Oração. Você tem uma vida de leitura bíblica? Você tem uma vida? Responde para você e Deus, responde aí. Você tem uma vida que faz a diferença na vida de alguém? Num termo cristão mesmo. Se você discipula alguém, você abençoa alguém, você consegue edificar alguém, você consegue ser talvez discipulado e ser edificado pelo discipulado que você recebe. Você abençoa na igreja, você prega, você dá aula, você canta, você faz alguma coisa na igreja. Não estou falando cargos, estou falando de atividade. Atividade não tem a ver com cargo, você entende isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é um bom intercessor?
Você tem uma vida reta diante do Senhor? Você procura se desviar do mal? Você procura andar de acordo com a palavra de Deus? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Você faz isso? Porque se você não faz, você não interessa para o diabo. Ele não está nem aí. Se você não tem uma vida com Deus, você não interessa para Ele. Então não vem justificar que Satanás está tocando na tua vida se você não tem vida com Deus. Se eu não ando com Deus, eu já ando com Ele. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade, se Jesus é a verdade, quem que é a mentira? Quem que é o pai da mentira? Irmão, se eu minto para você, eu estou adorando a quem? Se eu minto para você, eu estou adorando a quem? Quantas vezes você mente como se fosse assim, trocar de roupa? Vou contar uma mentira agora. Você sabe quem você está adorando? A Satanás. Você está adorando ao demônio, porque ele é o pai da mentira. Se eu falo a verdade, eu adoro a Deus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, e Ele é a vida. Agora se eu falo mentira, eu adoro a Satanás. E aí vem falar para mim: ai, o diabo está tocando na minha vida, é um escambau. É falta de cristianismo, falta de conversão, falta de entregar a tua vida para Jesus de verdade. Porque o diabo não quer esse resto de ser humano, não. O diabo não quer aquelas pessoas que já estão jogadas fazendo o que ele quer. Se você tem uma vida de mentira, o diabo não está nem aí com você. Você está exatamente onde ele quer que você esteja. O diabo fala assim: não tem nada disso não, pode ficar aqui que esse é todo meu já. Agora se a tua vida é regrada, como eu falei agora, aí você interessa para o diabo, aí você vira um alvo para ele. Aí você vira um alvo. Senão não é assim que funciona. Então eu fico às vezes, nervoso, entre aspas, mas nervoso porque eu te amo, para dizer isso para você, que se você continuar nessa vida, você só tem um futuro, chama-se inferno. Ponto final. Porque hoje em dia não pode mais pregar sobre o inferno, já perceberam isso? Pesquisa pregações na internet. Eu já falei para vocês, irmãos, eu ouço muitas, raras que falam do inferno, mas tudo fala de prosperidade, e vai estar tudo certo, e aqui te vai passar a prova, vai te ver lá em cima, do mel, lá da prova, e você não vai morrer antes que a promessa se cumpra. Tá bom. Tudo é nessa linha. Ninguém fala de céu e de inferno, nem fala de salvação mais. No casamento do Nadiel, tinha uns jovens sentados aqui. Paulo, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Tinha uns jovens sentados ali. Aí o irmão Samuel falou assim, brincando, né? Ele falou assim: pastor, olha o próximo casamento, olha um monte de casamento para você fazer aqui. O irmão Samuel lembra, né? O irmão Samuel lembra da resposta deles? O que eles falaram? Não, casar aqui, vai demorar. Que mulher casamento, Eu falei assim: se você está aqui nesse mundo, não pensa na frente, está fazendo o que aqui? A ordem natural: nasci, cresci, estudei, aprendi, encontrei uma pessoa com um propósito firme em Deus de me relacionar com ela e formar uma família, constituir uma família. Vou lá, assumo o compromisso, porque eu sou homem. Tô falando de homem, tá falando de moleque, falando de homem. Assume o compromisso, vai lá e casa. Se você, obrigado Paulo, não quer casar, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer parar de mentir, não quer parar de andar do jeito que você anda, não quer parar de ser desconfiado, não quer parar de ser só mais um peso nesse mundo, sabe o que está faltando acontecer na sua vida então? Morrer. Não tem mais nada para fazer aqui. O que você faz aqui? Eu te pergunto de todo o meu coração: o que você faz aqui na terra? Qual que é a tua função? O que você faz aqui? Para que você está fazendo o que aqui? Brincando? Se você não tem mais nada para fazer aqui, ou não faz mais porque não quer, meu querido, conversa comigo depois do culto, a gente faz uma oração aqui de morte. Ô Jeová, leva essa noite em nome de Jesus. Promove o teu filho. Se é que vai para o céu, promove, né? Porque tem outra também, meu querido: a tua atitude determina a tua altitude. Numa relação que as pessoas falam de céu no alto, inferno embaixo, a minha atitude define se eu estou mais perto do inferno ou mais perto do céu. A tua atitude define a tua altitude. Você está voando alto ou voando baixo? Está ciscando que nem galinha ou voando que nem águia? É a tua vida, é você e Deus. Irmão, você não está me enganando, porque para me enganar é fácil. Eu acredito em todo mundo. O que você falar, eu falo, tamo junto, imagina. Agora, você consegue enganar a Deus? E eu vou te dizer outra coisa, para você ficar esperto: cuidado
Porque às vezes eu vejo pessoas falando assim: ô irmão Samuel, ora por mim, eu estou com uma dificuldade. E isso que você está pedindo por uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, você pede uma oração para ele, mas o teu pedido é mentiroso ou é malicioso. Cuidado. Cuidado. Meu pai já contou uma história aqui uma vez. Como que era o nome dele, pai? Eu não lembro. Sadhu Sundar Singh. Meu pai já contou essa história aqui, vou repetir para você. Sadhu Sundar Singh, ele andava, esse homem, ele andava tanto com Deus, que um dia ele encontrou 2 ladrões na rua. Ladrões, bandidos. E aí um estava deitado ali no chão e o outro falou assim: olha, você podia me dar uma moeda? Eu preciso enterrar o meu amigo, ele morreu e eu não tenho dinheiro para enterrar ele. Mas eu não tenho como enterrar, mas é meu amigo, eu queria dar um enterro digno a ele. E aí então o Narsingh lembrou que ele tinha uma moeda no bolso, ele tirou aquela moeda e deu para ajudá-lo. E continuou andando. Passado mais ou menos uma hora, um tempo, não sei, aquele rapaz que pegou a moeda foi correndo atrás dele e falou assim: olha, meu amigo morreu. Ele falou: eu sei, você me pediu dinheiro para enterrar o teu amigo que morreu, e eu te dei. Ele falou: não, nós estávamos te enganando, ele estava vivo, mas eu falei para você que ele estava morto para arrancar dinheiro de você, você acreditou e ele morreu. Cuidado com o que você fala para homens e mulheres de Deus, você pode morrer. Irmãos, é muito sério isso que eu estou te falando hoje. Você precisa voltar para o futuro. Sai de onde você está em nome de Jesus enquanto é tempo. Vem de volta para o futuro. Sai desse mundo de ilusão que você está vivendo aí, meu querido. Tu está indo para o inferno e não está vendo. Você fica pedindo oração para as pessoas e quebranta e não sei o que, faz todo um xalalaias. Cuidado. Se for mentira ou coração malicioso, você pode morrer. Porque não se engana, homens e mulheres de Deus, porque de Deus não se zomba. Irmão, você pode zombar de mim à vontade. Ah, mas experimenta zombar do meu Deus para você ver. As coisas não funcionam. Vou te contar um outro exemplo. Eu estou querendo terminar aqui, mas tem tanto exemplo para dar. Eu trabalhava na Record. Quando nós saíamos após as 10 da noite, às 22 horas, tinha um carro da Record que nos levava para casa. A Record fica ali na Barra Funda. E eu moro aqui, eu morava na casa dos meus pais na época. Um dia eu estava vindo embora e tinha um rapaz dentro da van, né? Tinha umas 15 pessoas na van. E tinha um rapaz que morava em Mauá. E na hora de vir embora, nós paramos no farol. Aí o motorista falou assim: olha, ali na Avenida do Estado, eu entro para São Bernardo ou vou para Mauá? E ninguém respondeu. Aí eu falei: ó, por mim, vamos para São Bernardo. Ninguém quer falar, eu falo, meu querido, eu quero minha casa. Já era quase 11 horas da noite. Aí ele veio, no que ele entrou para minha casa, um outro rapaz que era da iluminação ficou bravo comigo. Irmãos, ele ficou possesso comigo. E começou a reclamar o caminho inteiro. E começou a me xingar. E ficou bravo, ficou irritado. E falou. E eu fiquei quieto. Eu falei: meu Deus do céu, por que eu pedi? Eu devia ter ido para Mauá, para Jardim Zaira, M. Boimirim, para onde quiser. Nossa, Zona Leste, onde quisesse. O que eu fui inventar de vir para cá? E fiquei quieto, até chegar em casa. Até a hora que eu desci do carro, ele estava me xingando. E eu quieto, agradeci o motorista, entrei em casa, pus meu joelho no chão, falei: Deus, o Senhor conhece meu coração. Eu não quis atrapalhar ninguém, mas ninguém falou nada, por isso que eu falei. E ali eu derramei meu coração diante do Senhor, chorei, fiquei chateado, fiquei triste. No dia seguinte estávamos vindo embora, no mesmo van, as mesmas pessoas, e ele estava lá. O que eu fiz? Na minha, sentadão lá, como se nada tivesse acontecendo, jogando Candy Crush. Não, porque não tinha na época. Tranquilão, na minha, só esperando. Falei: hoje o rolê vai ser grande. Vamos lá em Mauá, no Jardim Zaira 37, né? Que tem vários, para depois voltar. E eu tô ali na minha. Quando chegou no mesmo lugar, irmãos, no mesmo lugar, na minha estava. Aí o motorista falou assim: ó, e aí, o que a gente faz aqui? Só que era um outro motorista, não era o da noite anterior, era um outro motorista. Aí esse rapaz da iluminação falou assim: ô, vamos pra Mauá, pô, vai reto aí, vai direto pra Mauá, entregar nós primeiro aí. Nós que tá, pá, ZL, Corinthians, né? Tava tudo ali no contexto, a gente consegue analisar rapidamente. A hora que ele falou isso, o motorista falou assim: ó, gente, posso falar uma coisa? Eu acho injusto, porque vocês moram muito longe, eu vou pra São Bernardo primeiro. E eu lá assim, ó. Já ouviu falar de Jeová? A música não tinha nem sido gravada, eu já estava. Ele é comigo, yeah. Aonde eu estiver.
Ele é abrigo, meu amigo. Aí o Thales gostou da música, eles vão gravar, enfim. Irmãos, 2 dias depois ele foi mandado embora. Não estou falando isso para vangloriar o meu nome, mas para vangloriar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Não minta e não mexa com pessoas de Deus. É para o teu bem que eu te falo isso, meu querido. Quando a gente prega, quando a gente fala, quando a gente canta, é para que você seja melhor. Só que se você não se desvencilhar do seu passado, você vai continuar andando, rateando o tempo todo. Porque além de você estar preso no passado e não vir de volta para o futuro, você não anda hoje no atual presente de maneira correta e com atitudes corretas. E aí tem uma coisa que ainda começa a ser até pior, porque as pessoas começam a projetar o seu próprio futuro. Não, porque elas vivem no presente só pensando no amanhã. Ai, quando chegar o ano que vem. Ai, porque quando a igreja estiver pronta. Ah, quando eu casar, quando eu passar na faculdade, quando eu encontrar alguém. Não vai acontecer nada disso se você não fizer isso hoje. Os irmãos que estão hoje fazendo um Enem é pensando justamente no ano que vem. Se não estava fazendo, estava aqui com a gente, tudo de boa, estava aqui tranquilão. Se estão lá fazendo, estudando, é porque estão pensando lá na frente. A tua atitude hoje determina quem você vai ser lá. Se a tua atitude hoje é fraca, o que você vai ser amanhã? Fraco. E aí quando nós vemos esse filme, nós vimos que eles vão para 2015, dia 21. No dia 21, o que eles se deparam no ano de 2015? Com carros que voam. Para quem não assistiu o filme, tá boiando, né? Então vai assistir depois. Com skate que voa. Eles se deparam com um tipo de combustível que é feito a partir de lixo. Eles jogam lixo dentro do carro, o carro converte em combustível. Tem uma jaqueta do Marte que é legal, que ele molha e ela seca sozinha. Tudo coisa do futuro. Tem o tênis que amarra sozinho, que a Nike falou que vai fazer, mas tem um tênis que amarra sozinho. Temos isso hoje em dia? Tudo aquilo que ele viu no futuro dele não existe. Cuidado com o que você fica planejando para o teu futuro sem plantar. O princípio da semeadura é a coisa mais óbvia que existe na face da terra. O que você vive hoje é exatamente o que você plantou ontem. E o que você vai ver amanhã é o que você está plantando hoje. Quando o Marty McFly chega no seu futuro, aqui em 2015, ele vê um monte de coisa. Só que nós estamos aqui hoje, estamos vendo que tudo aquilo que ele planejou não existe. Cuidado, talvez os teus planos que você está fazendo, você vai chegar daqui 5, 6 anos, ou até o ano que vem, não vai estar existindo, porque você não trabalhou agora. A Franciane falava assim comigo: poxa, quantas pessoas às vezes pensam assim, né? Ah, eu tenho 20 anos, eu vou trabalhar, vou estudar. Com 30 anos quero estar casado ou casada, com filho, com família constituída. Só que se você tem 20 anos e quer fazer tudo isso e não trabalha, não procura emprego, não vai fazer uma faculdade, não procura se relacionar de forma verdadeira com as pessoas, com o próximo, com Deus, quando você tiver 30 anos, você vai estar onde? No mesmo lugar. Não, em 2016 eu quero abrir uma empresa, quero ser empresário, quero ter muito dinheiro. Então quando for lá 10 anos antes, começa a vender gelinho no frio. Vai vender sorvete no frio, para você aprender a ser empresário, para quando chegar em 2016, 2017, você ser um grande empresário. Nós estamos trabalhando com o MDA aqui na igreja. Quanto tempo que é para que ele passe a multiplicar? Os irmãos se lembram? 3 anos. O primeiro ano é só de implantação. Passamos 1 ano todos os sábados na casa do pastor Manuel, sendo implantados, estudando e trabalhando para aprendermos a fazer. Estamos agora implantamos o discipulado, implantamos a unidade. Vamos fazer um ano em março do ano que vem. A partir daí vamos começar a multiplicação, porque tudo tem um processo. Adianta chegar e falar: hoje Jeová multiplica, Deus. Não funciona assim. Tudo tem processo, tem que plantar para colher depois. Baixa sua cabeça, vamos orar. A minha oração nessa noite, em nome de Jesus, é que você venha de volta para o futuro. Vem de volta para o futuro. Vem. Muda teu conceito, muda tuas atitudes. Se teu relacionamento deu errado lá atrás, começa a mudar a maneira de se relacionar. Se teu casamento deu errado lá atrás, começa a mudar o teu casamento de agora, senão ele vai dar errado de novo. Se o teu namoro lá atrás deu errado, começa a mudar o teu namoro agora, senão ele vai dar errado. Se teu emprego lá atrás deu errado, começa a mudar a tua atitude no emprego agora, senão ele também vai dar errado. Se a tua relação com a tua família lá atrás deu errado, começa a mudar ela agora, senão ela também vai começar a dar errado. Venha de volta para o futuro. Saia da mesmice. Saia dessa escravidão chamada passado. E venha viver o sobrenatural de Deus.
no tempo de Deus. Esquece a cabeça de João Batista, é só um corpo inanimado. Deus quer dividir o reino dele com você, mas você tem que estar limpo, curado e sarado para receber isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre cada um que está aqui essa noite. Eu não sei o coração, eu não sei o pensamento, eu não sei as atitudes, eu não sei quantas pessoas que estão aqui essa noite, que estão presas no passado, mas eu peço que em nome de Jesus Cristo, teu Espírito Santo as liberte agora em nome de Jesus. Quebre todas as cadeias, todas as amarras que prendiam essas pessoas lá nos seus passados, mas que em nome de Jesus não só as liberte, mas que elas tenham atitude e decisão de agirem diferente. Porque se o Senhor as libertarem, mas elas continuarem agindo do mesmo jeito, elas voltarão a ser escravas. Não adianta sermos libertos e continuarmos andando do mesmo jeito. Muda a maneira de andar, muda a maneira de agir, muda a maneira de pensar, muda a maneira, Senhor Deus, de sermos desconfiados do Teu Espírito Santo, desconfiados da igreja, dos pastores, dos líderes. O que será que está acontecendo agora? E eu não sei que ideia que é essa, MDA, estou desconfiado de tudo. Quebra isso em nome de Jesus Cristo, porque pessoas desconfiadas, Senhor, elas prejudicam a elas mesmas, mas não enxergam isso. Pessoas, ó Pai, que às vezes pedem oração e estão com duplo sentido, estão sendo maliciosas, estão sendo maldosas. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, todo esse espírito nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor traga, Senhor, todas as pessoas do passado de volta para o futuro, para o dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Que possam viver de forma correta, de forma reta diante do Senhor Jesus. Como a canção que nós cantamos hoje: o meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão, estão nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus.